Story-Led Leaders. Esse é o podcast da Salespring, um podcast que vai trazer a história real de líderes que estão por trás de grandes empresas, de grandes resultados. A gente fala muito de resultados, a gente fala muito de empresas, de cases de sucesso, mas por trás de tudo isso existem pessoas. E a nossa ideia com esse podcast é trazer essas histórias reais, é trazer o que inspirou esses líderes, que decisões esses líderes tiveram que tomar para fazer com que esse case de sucesso acontecesse. E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem um convidado muito especial aqui para falar com a gente sobre uma liderança de vendas que, no meu ponto de vista, é uma liderança exemplar. Damos as boas-vindas aqui ao Michael. O Michael, ele é diretor regional de vendas na MongoDB. Michael, seja bem-vindo e muito obrigada pelo seu convite. Fique à vontade para se apresentar aqui também. Muito obrigado, Angelita. É um prazer estar aqui com você. Ainda mais especial saber que é o primeiro episódio aqui desse podcast incrível aqui da Salespring. E muito feliz, né, de fazer parte e contar um pouquinho da minha história, né. Eu sou o Maicon Rocha, eu sou diretor regional de vendas da MongoDB aqui no Brasil e hoje responsável por uma estrutura que atende algumas indústrias do setor privado e também responsável pela estruturação de toda a nossa divisão de vendas públicas. Então, sou um profissional que já vem nesse mercado de vendas de tecnologia há pelo menos 10 anos, mas tenho um histórico de carreira até bem diverso. Eu comecei na área de vendas no setor financeiro, depois migrei para a indústria de recursos humanos, para a indústria de recrutamento, até chegar nesse mundo de tecnologia 10 anos atrás. Michael, eu quero começar com uma primeira pergunta. Na verdade, não é pergunta, vai ser um bate-papo aqui. Mas eu queria pedir para você contar quem é o Michael por trás desse profissional que está aqui hoje. Que história você tem para contar? Quem é você por trás desse título que você tem hoje? Legal. Primeiramente, parabéns pelo formato do podcast, que eu gosto muito da ideia de trazer a história do profissional por trás do título, né. Na verdade, o título não representa muita coisa. O que importa realmente é o ser humano que está por trás disso e é essa jornada que foi construída. Então esse é um espaço, um podcast diferente, um espaço que eu sinto, me sinto muito confortável de poder falar com o coração, né, não falar com o currículo, não estar aqui tão preocupado em querer impressionar, eh eh, com o teor mais profissional e estratégico e realmente trazer uma questão muito mais de formação, de caráter, de valores, daquilo que é a base que construiu o profissional que está na tua frente aqui hoje. Então, essa tua primeira pergunta ela é muito bacana, eu vou respondê-la de 2 formas. Olhando para a pessoa, olhando para o Michael em si, o que está por trás, do currículo da cadeira, né, o que não aparece no LinkedIn? O que constrói o Michael hoje, primeiramente, é a minha fé em Deus, são os meus valores, os meus princípios e a minha família. Então, até um momento bem bacana aqui para mandar um beijo para minha esposa e para os meus filhos. E é ali que eu me encontro, é ali que eu me reconecto e todos os dias, no final do dia, eu consigo, de fato lembrar quem eu sou, né, fora do, entre aspas, do personagem da pessoa que está no trabalho. E o que agora respondendo pelo ponto de vista profissional, né, quem é o Maicon por trás do currículo, aquilo que não aparece ali no LinkedIn, aquilo que não aparece, por trás desse título, eu costumo me definir como uma pessoa que é muito intensa nas relações humanas. Então eu me entrego e eu me dedico muito na conexão com as pessoas. Isso é o que não aparece, no currículo formal, isso é o que não está ali por trás do título, na assinatura de e-mail e por aí vai. Então, eu acredito que essa geração, essa conexão com as pessoas é o que faz de fato a diferença aqui para um bom líder. Legal. Michael, você falou da família, né, muito legal você ter mencionado, e eu fico pensando na carreira de um bom profissional, ele, por vezes, teve que abrir mão de coisas, às vezes a gente tem que equilibrar vários pratinhos, às vezes deixar um cair, às vezes ter um pouco de ausência em casa. Ao longo da tua carreira, você sentiu que isso em algum momento você teve que abrir mão de algumas coisas que eram importantes para você? Como é que foi esse equilíbrio para você? Esse é um equilíbrio muito delicado, né. Acho que de uma maneira geral, quando a gente pensa em carreira, você precisa fazer escolhas, e as escolhas têm consequências, e todas elas vão te cobrar um preço, e você precisa saber muito bem balancear isso. E no começo da minha carreira,
ainda de maneira muito imatura, eu acho que eu abri mão de coisas que foram muito importantes, de tempo, de me dedicar à minha saúde, de me dedicar a ter um tempo de qualidade com a minha família, e conforme você vai ganhando experiência, o tempo vai passando, você vai aprendendo a trazer esse equilíbrio até chegar num momento como hoje, com 37 anos, que, eu tenho uma clareza das coisas que eu não abro mão, das coisas que para Uhum. mim não são negociáveis, e eu não vou nunca colocar isso em detrimento a qualquer sucesso, resultado de carreira profissional, financeiro, o que seja. Então, quando eu penso isso hoje, mais uma vez, trago aqui a valorização, por exemplo, da minha família, né, do tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família estendida, com os meus amigos, não vou abrir mão, da minha saúde. Então, eu hoje isso fica muito claro, mas que o tempo trouxe essa maturidade e essa clareza. Lá atrás, posso te dizer que eu fiz algumas escolhas, né, em detrimento da carreira, que comprometeram coisas como essa. Então, por exemplo, eu vou te trazer um caso real, né, quando o meu filho nasceu, eu basicamente tive, hã, 1 semana de licença paternidade, né. Depois de uma semana, lá estava eu novamente trabalhando, preocupado com o próximo deal, preocupado, da onde viria o próximo projeto, preocupado com a manutenção de um projeto específico, com um cliente, a próxima viagem, e eu vi o quanto eu perdi daqueles primeiros meses de crescimento do meu filho pelas escolhas que eu havia feito, né. O quanto eu deixei de apoiar minha esposa pelas escolhas que eu havia feito naquele momento, focando muito na Mas você carreira. tinha outra opção, Michael? Porque eu tô te perguntando isso, porque eu conversei com uma amiga recente que teve filho e ela falou: "A melhor coisa que teve foi o meu esposo ter tido maior tempo de licença, porque ele ficou comigo". E a maioria das empresas, a prática é de 5 dias, pouquíssimo tempo de licença para o homem. Você sentiu que realmente era uma coisa que estava só nas suas mãos? Ótima pergunta, porque talvez essa é algo que eu contava para mim mesmo. Eu não tenho escolha, eu preciso fazer. E Uhum, muitas vezes você coloca na tua cabeça: "Eu estou fazendo isso por eles, não é só por mim". Mas até que ponto talvez você não esteja repetindo isso dentro da tua cabeça como uma mensagem de conforto? Para que você mesmo se convença daquela realidade, de que aquilo está correto. Realmente, eu poderia não ter tido uma opção por uma política da companhia, uhum. mas eu poderia ter me posicionado, eu poderia ter feito outras escolhas, eu poderia, entre aspas, eh, tentado melhorar essa situação, Entendi. mesmo sem ter, por exemplo, um tempo de licença paternidade muito maior, que hoje é muito mais comum. Então, um Uhum. exemplo na MongoDB, a licença paternidade que nós damos aí para todos os homens da companhia é superior a 2 meses. Então, minimamente 2 meses ele vai dedicar, para o filho, para a filha recém-nascida, para a esposa, para a família e por aí vai. Muito bom você trazer esse ponto, Michael. Acho que é por aí que a gente tem que começar a discussão, né, nesse sentido, porque às vezes Exato, você fala: "Ah, tive que trabalhar esse tempo inteiro para que não faltasse nada para eles", mas no final do dia faltou você, né, em exato, casa que era o mais importante. Mas Michael, eu quero também trazer o lado profissional aqui, afinal de contas a gente quer contar a história, né, de profissionais e a história de profissionais passa por decisões que eles tomaram nesse meio, né, corporativo. Eu queria começar trazendo um exemplo meu, assim, do quanto a gente se vê como a gente como pessoa, valores nossos pessoais, em empresas que a gente trabalha, emprego a nós no profissional. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma coisa comigo muito forte que é a minha questão social. Justiça, sentimento de justiça, ok. eu quero sempre fazer o que é certo para as pessoas, e isso é uma coisa que quando eu sinto que não tem, me incomoda muito. Você sente que tem uma coisa sua muito pessoal que você leva para o trabalho? Porque a gente até falou mais cedo, né, sobre essa questão do jogo corporativo, às vezes que você tem que realmente em certos momentos vestir um personagem e saber lidar, mas tem coisas que às vezes você sente isso aqui é realmente o Michael falando. Você sentiu isso em algum momento nessas empresas que você passou, nas suas experiências? Eu acho que não é nem o contexto da empresa, Angelita, mas é o contexto da minha carreira, da minha profissão. Eu estou no mundo comercial. E nem sempre o jogo no mundo comercial, ele é justo, e as regras estão claras,
e são definidos da melhor maneira. Então, se tem algo que eu não negocio, mais uma vez, são os meus valores. E no Uhum. mundo comercial, seus valores são colocados à prova. E Você é testado. e quando é colocado à prova, o que que você faz? Eu já perdi muitos deals exatamente porque eu não abri mão dos meus valores. Eu já perdi conexões, eu já posso ter perdido, por exemplo, uma cota superada, eu posso ter perdido um reconhecimento financeiro, eu posso ter perdido uma promoção, porque eu Uhum. abri mão de negócios que passariam por cima dos meus valores. Eu me afastei de pessoas que comprometeriam exatamente os meus valores. E posso ter perdido tudo isso, mas eu dormi de cabeça tranquila. Tem uma frase que eu usei um dia que é assim: "Ser quem você é te afasta ou te aproxima do que você quer para o seu futuro e das Exato. pessoas que você ama?". E às vezes as pessoas tentam se moldar tanto, né, para caber em lugares, e eu acho que tem uma reflexão importante sobre empresas, né, Michael, que eu acho que você pode contribuir bastante aqui, porque você passou por grandes empresas, né, especialmente Oracle, agora MongoDB, você pode trazer um pouco da tua experiência também para contar, mas como é que foi, estar em meios que exigem, essa questão mais de trabalhar bastante a sua influência, saber comunicar o que você quer, saber conquistar coisas que você aliados às vezes, então, por exemplo, para quem é de vendas, né, a gente não joga sozinho, você precisa do marketing, você precisa do time de relacionamento, time de implementação, time de Exato. produto, e dependendo da cultura da empresa, isso não é simples. Hum, Então, se você chega com o pé na porta, você não consegue nada, na verdade você pode até conseguir ser demitido em pouco tempo, né. Como é que foi exatamente. esse jogo pra você, assim, Michael? Eu costumo dizer que tem que ter muita inteligência emocional, muita inteligência política e estômago. Dá um exemplo. Então, sempre brinco com alguns colegas de mercado que o mundo corporativo ele é uma mistura de um Game of Thrones com House of Cards. Quem gosta dessas Super séries saudável, né. vai entender o que acontece lá dentro. E eu falo que dentro de uma grande corporação você vai encontrar as melhores e as piores pessoas. E você precisa saber lidar com estes 2 mundos de maneira muito inteligente para conseguir, chegar nos objetivos da companhia, nos objetivos da tua área e nos teus objetivos ali também, né. Exatamente nessa ordem de prioridade, né, que eu acredito. A gente precisa olhar o bem do todo e não só, os objetivos da nossa bolha ou de uma única pessoa. Porque é um jogo de equipe, né, não é uma partida de tênis, Uhum. é um jogo coletivo. Você precisa das pessoas, as diretas e as indiretas. Então, dentro de um ambiente desse, você costuma encontrar, eh, esse tipo de tabuleiro, esse tipo de cenário e como é que você articula isso? Eu aprendi com um líder muito especial aqui na minha carreira que a inteligência emocional, ela vale mais no mundo corporativo do que a inteligência intelectual. Então você pode ser um gênio, você pode ser extremamente competente naquilo que você faz, mas se você não souber navegar, ter inteligência emocional para isso e também a inteligência política para conseguir transmitir a tua visão, entender o outro lado, gerar confiança e seguir num propósito em comum, mesmo que as pessoas envolvidas não concordem com a mesma decisão. Então, Uhum. eu fiz recentemente a leitura de um livro que destaca muito isso, né, e aí até deixo de recomendação aqui para quem quiser pesquisar, né, esse livro se chama The Five Dysfunctions of a Team, ou seja, 5 disfunções de uma equipe, aonde é retratado os 5 principais problemas que afetam hoje as organizações e fazem com que um time de alta performance ou uma empresa de alta performance não chegue nos seus objetivos. E a base de tudo isso é a confiança. Então, quando você não consegue estabelecer uma relação de confiança com as pessoas, você não consegue ter as conversas difíceis. Você não consegue se engajar num conflito de maneira honesta, né. Como eu Uhum. digo, ter uma discussão onde você consegue ser duro com os problemas e leve com as pessoas. Entrar numa bola dividida, mas acertar a bola, não o pé, não a canela do seu colega que está ali na sua frente. Então, sem confiança, não existe esse tipo de conversa. E sem as conversas difíceis, não existe o progresso. E é isso que dificulta muito o movimento em empresas muito politizadas. Tem alguns pontos que eu queria abordar também aqui, Michael, acho que é muito legal esse livro, eu já li também, super recomendo. Eu acredito que tem muitas pessoas que buscam a perfeição no ambiente corporativo que nunca vai existir, Exato. porque ele é composto por pessoas
completamente diferentes, no sentido de histórias diferentes, comportamentos diferentes, valores diferentes. E, às vezes, a reclamação, né, de estar sempre, às vezes, procurando a empresa perfeita, que eu vejo muito no mercado, às vezes, romantizar um pouco, e eu sempre tenho tentado trazer isso de uns anos para cá da minha carreira, porque antes eu também era super: "Ah, meu Deus, preciso encontrar um emprego, a empresa que vai ser maravilhosa". E, na verdade, isso não existe, é a gente que tem que evoluir e é a gente que tem que começar a aprender que espaço que faz mais sentido pra gente. Quando a gente fala dessa questão, né, da confiança em empresas, eu tive um exemplo de uma empresa que eu passei, onde se você dar feedbacks, você reclamar de alguma coisa, pontuar alguma coisa, não era bem visto, porque você está criando problema. E, assim, tem coisas que dá para você melhorar. Eu especialmente cultura de startup, Michael, que é uma experiência grande minha, você tem muitas pessoas em cargos de liderança que não estão tão preparadas, às vezes está sendo líder pela primeira vez, é inseguro. Então, se você está num ambiente de pessoas em cargos de liderança extremamente inseguras, elas não realmente vão fazer de tudo para tentar fazer com que o ambiente esteja sempre em harmonia, que é aquela harmonia velada, né, que na Exato. verdade é uma harmonia que na frente e por trás está um caos. E acho que esse é um desafio grande para essas empresas, que é, você precisa preparar os seus líderes para saberem articular conversas e articular para que a cultura seja uma cultura onde as pessoas tenham coragem de falar mais sobre os problemas, não sobre as pessoas, né. Exato. E acho que existem caminhos, né, a gente até tinha comentado de outras, a gente falou do feedback, né, Michael, o quanto hoje no Brasil a gente tem uma dificuldade absurda para lidar com feedback. Como é que tem sido isso para você, assim, Michael? Como é que hoje, inclusive até se você puder citar o Michael hoje líder, qual que seria o seu toolkit se alguém perguntasse assim: "Quem é o Michael?", se eu for trabalhar com o Michael, seja para o Michael, seja com o Michael, o que que eu tenho que esperar do Michael? Como é que ele atua? O que que é importante para ele? Que ferramentas que ele usa no dia a dia? Perfeito. O que que você diria, Michael? Legal, um bom ponto de reflexão. Você falou da harmonia, né, vou voltar nesse ponto aqui, Angelita, é o que eu chamo de harmonia artificial, e é o que a gente mais encontra hoje dentro das empresas. As pessoas, eu não sei se o fato de sermos brasileiros ou latinos, pensando até Com num certeza. contexto mais cultural, nós somos muito mais emoção do que razão, na grande maioria, e a gente não lida bem com conflito, né. Costumo dizer que a gente está sempre fugindo do conflito, fugindo das conversas Até difíceis, explodir, né? até que elas de fato venham para a mesa de uma forma que a gente não gostaria de lidar. E aí trazendo essa questão do feedback, isso é o que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, né, como liderado e também depois como líder, né. Porque a gente costuma personificar muitas coisas. Então no começo, quando eu não sabia dar um feedback, no início da minha liderança, eu trazia um contexto pessoal, meu, da pessoa. E com o tempo eu fui aprendendo a separar essas 2 coisas. E aí mais uma vez eu repito o que eu disse aqui agora há pouco, eh, saber separar o problema do ser humano. Uhum. E aí você consegue atacar o problema, ser duro com o problema, com a situação, mas ser leve com a pessoa. E quando você tem uma base de confiança construída, você sempre traz isso num contexto de crescimento, contexto de desenvolvimento. Isso é para te melhorar, não é para te punir. Né. Uhum. Isso é para que você se desenvolva, não é para que você tenha uma exposição negativa em cima desse problema. E do outro lado é muito difícil de escutar isso. Então, dentro da MongoDB a gente fala muito, por exemplo, de coachability, né. Uhum. Quão coachable uma pessoa pode ser, o quão disposto você está, hoje para ouvir um feedback. E feedback eu costumo dizer que é aquilo, feedback não é para ser respondido no momento, ele não é para ser, discutido. É para você internalizar, refletir e ver se aquilo faz sentido para você. Porque do outro lado a pessoa também pode estar errada, numa leitura e Eu te dar um acho feedback que de fato não, assim, de fato não faça sentido. acho que a gente tem um problema em dar e ouvir feedback, né, Michael? Exato. Quando você é um liderado, a gente tem primeiro esse outro lado de
escutar um feedback e não saber lidar muito com isso. Então eu no começo da minha carreira, eu era reativo, eu era defensivo. Então se eu ouvisse um feedback, aquilo me afetava muito, porque pelo meu contexto, de vida, eu sempre busquei muito por validação. E aí até entra numa pequena história aqui pessoal que me afetou, me trouxe traumas ao longo da vida e ao longo da minha carreira que eu tive que aprender a trabalhar, Você quer né. contar essa história? Posso contar. Ela é uma história é difícil de falar, porque tem um contexto bem profundo, mas hoje eu consigo trazer isso à tona, da maneira positiva, tá. Eu faço parte daquela estatística bem comum no Brasil, de filhos e filhas que cresceram, por exemplo, sem um pai. Então Uhum. quando eu tinha 11 anos, aquela velha história do "vou ali comprar um cigarro e nunca mais volto", foi o que aconteceu. Então assim, eu vim de uma origem bem humilde, já vivi uma vida muito difícil, muito simples, e com 11 anos, o meu pai foi embora, e minha mãe teve a Ele grande tá até hoje procurando responsabilidade. cigarro. Exato. Foi comprar alguma coisa. Disse que voltava e nunca mais voltou. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu, e minha mãe teve o peso do mundo nas costas ali, da responsabilidade de criar os 2 filhos, sozinha, e ela é um exemplo, né. Eu sempre digo isso, eu repito isso pra ela sempre que tenho oportunidade. E é a história de muitas mulheres, né, no Brasil. E eu tive um final de infância e uma adolescência muito problemática por causa dessa falta. E a gente chega a se questionar: "Será que o problema sou eu?", né, "Será que foi culpa minha?". E você começa a ver alguns vazios e a falta que aquilo faz, aquela presença, e como você imaginava que você poderia evoluir se você tivesse um cenário diferente. E isso me levou à seguinte conclusão, assim: não vai vir ninguém para me salvar. Eu preciso tomar uma ação. Se eu quiser ter um futuro diferente e a possibilidade de ajudar minha família e criar uma condição de futuro totalmente diferenciada para a família que eu vou criar no futuro, eu preciso tomar ação. Eu preciso, tomar o protagonismo agora e começar a agir. Então esse mindset lá atrás de vida, eu trago também para dentro da minha carreira, e isso foi muito bom, porque acendeu um fogo diferente dentro de mim com relação ao meu drive, à minha motivação, ao que me levava, mesmo me vendo ali como um improvável pelas minhas raízes, mas a pensar assim: existe um caminho para que eu consiga escalar essa montanha, para que eu possa ter um contexto de vida diferente, para que eu possa mudar minha realidade e mudar a realidade das pessoas à minha volta. Então trouxe um combustível diferente, mas ao mesmo tempo te gera traumas, te gera problemas psicológicos, emocionais que você tem que lidar, ao longo da vida. E aí onde conecta na questão do feedback que nós falamos, porque eu sempre buscava uma validação que eu nunca tive. E eu tentava enxergar aquele vazio, aquela falta que eu tive na minha vida com essa figura paterna, buscando a validações de outras figuras, em outros momentos, até que minha carreira começou, e eu comecei a buscar esse tipo de validação dentro do meu trabalho. Sempre que um feedback negativo vinha, ou posso dizer um feedback construtivo, me gerava uma confusão muito grande. E me colocava numa posição de justificativa. "Não, mas espera aí, eu fiz isso por causa disso. Não, mas o resultado foi esse por causa daquilo. Mas eu tentei isso ou a". E depois com o tempo, com a maturidade, você começa a entender que o feedback bem dado, ele é para resolver um problema, ele não é para criticar a pessoa, e ele vem para o teu crescimento, ele vem para o teu desenvolvimento, mas ele precisa fazer sentido. Então o feedback você escuta, internaliza, você não tem que responder nada naquele momento quente. Mas reflita, leva isso para um momento de segurança, aonde você pensa no que foi falado, se aquilo faz sentido para você, absorve e muda. Toma Michael, ação. eu nem tô conseguindo prestar atenção no que você tá explicando do feedback, porque eu ainda tô parada na sua história. Parabéns por ter passado por tudo isso e ser esse exemplo de pessoa, de Legal, líder que você é hoje. Eu obrigado. eu eu me identifico muito, porque não vou falar disso hoje, né, mas, eu tive uma história extremamente difícil. No meu caso, meu pai nem nunca apareceu, então eu sei como é que é, e eu senti que eu também na verdade, assim, a minha dificuldade em lidar com o feedback
eu não sabia lidar com o feedback e eu sempre sentia que eu era uma vítima injustiçada quando eu recebia um feedback. E isso está completamente conectado com a nossa história de infância. E aí Verdade. a terapia explica muito, né, a psicanálise explica muito do porquê a gente tem dificuldade de lidar com coisas que a gente, às vezes, não está esperando, né, e a dificuldade que a gente tem em ter esse tipo de conversa, não trazer para o pessoal, que às vezes a vida já machucou tanto a gente, que quando você está diante dessa situação, você fala: "Mas de novo?", porque você já está calejado, já está tão machucado, então eu acho que existe um desafio ainda maior quando a gente vem de uma história de muitos traumas, porque você tem que lidar com os seus demônios internos, com os seus fantasmas, com, Exato. todos os seus traumas, e em meio a toda essa bagunça que a gente vem de vida, tentar ser o melhor profissional que você pode. E eu acho que tem um lado muito positivo disso, né, que é a gente aprender a ter mais humildade com as pessoas, com certeza. No meu caso, eu sentia que eu estava sempre também tentando ser protetora, salvadora. Porque isso é o que eu precisava lá atrás e eu não tive. Exato. E eu imaginei, né, quando você falou: "Putz, me vi ali numa situação onde a minha mãe tinha que fazer tudo", você provavelmente teve que, amadurecer muito cedo, ter responsabilidades muito cedo. Isso endurece a gente um pouquinho, porque uma infância que era para ser divertida e legal com os amiguinhos, você tá tendo que ser adulto e lidar com questões sentimentais de família, isso não é nada simples. Então, Não é? parabéns pela sua história e obrigado por compartilhar aqui, viu, Michael. Obrigado, Angelita. Eu também não sabia da tua história com relação a isso e parabéns para você também, né, pela história que você construiu, eu te entendo bem. Eu sei o peso, né, que uma vida assim carrega, né, e a gente traz isso vai acompanhar a gente até o final da vida e a forma como a gente lida com isso que faz toda a diferença, né. Eu gosto muito daquela frase que o jogo não é definido pelas cartas que você recebe, mas é o quão bem você consegue jogar com as cartas que você tem na mão. E é saber transformar problema em oportunidade, é saber olhar, a vulnerabilidade como uma fortaleza, né, e tirar o melhor disso. Eu acho que isso é uma lição que me ensinou muito com relação à liderança também. Se você me perguntasse assim: "Maicon, eh, qual é algo que talvez, assim, no teu modelo de liderança você se equivocou no passado e hoje você aprendeu essa lição?". Por esse contexto, eu sempre me cobrava a não ter falhas. Tipo assim, eu já tenho problemas demais, já tive, percalços demais, eu preciso a partir de agora ser perfeito, eu preciso ser o melhor, eu preciso fazer Porque aquilo ninguém que vai te salvar, porque ninguém vai te esse salvar. é o ponto, né, você teve que Exatamente, aprender com 11 anos que ninguém ia te salvar. exatamente. E eu trouxe isso pro esse não digo como um trauma, mas essa é uma cicatriz que você carrega, isso veio também para dentro da minha carreira. E como profissional me cobrava muito, por isso que no começo da minha carreira eu não lidava muito bem com o feedback, eu não me lidava muito bem, porque eu me cobrava demais. Ninguém conseguia me cobrar o quanto eu mesmo me cobrava. Em não errar, em atingir os objetivos, em ser perfeito naquilo que eu fazia. E tá aí uma lição muito valiosa que eu aprendi ao longo da carreira, é que vulnerabilidade, eh, ela pode ser tratada como uma fortaleza, né, ela não é algo ruim. E até mesmo hoje como líder, eu trago esse conceito para minha posição de líder, que eu como líder posso ser vulnerável, né. Eu Tem posso que ser, né. dizer: "Eu não sei", eu posso dizer: "Eu preciso de ajuda", coisas que lá atrás no início, eu não aceitava bem, eu não olhava isso da melhor forma. Então até um recado para todo mundo que esteja aí Seja vulnerável. assistindo, e ouvindo isso, o líder pode dizer: "Eu não sei", o líder pode dizer: "Eu preciso de ajuda", e isso vai gerar muito mais confiança e proximidade com as pessoas à volta dele do que, de fato, uma fraqueza. E tem coisa que vem com o tempo, né, Michael, eu acho que depois dos 30 a nossa vida profissional melhora muito, porque a gente começa a aprender muita coisa sobre a gente mesmo, o autoconhecimento também ele é um processo Exato, longo, ele não é rápido. Então entender, por exemplo, que traumas nossos impactam no nosso dia a dia, que às vezes a gente tenta replicar padrões de comportamentos nossos nos nossos times, isso também começa a vir com o tempo, não é uma coisa que vem rápido, né. Então acho que é extremamente importante a gente ter essa paciência com a nossa carreira, não é do dia para a noite que as coisas acontecem.
E eu acho que ter ouvido a sua história aqui, Michael, assim, conecta tanto com o propósito do podcast, que é a história real com o coração que as pessoas têm por trás, porque Exato. sim, às vezes você tá em mesas que você não pode demonstrar nenhuma fraqueza. E eu vivo isso no meu dia a dia. Tem mesas que você tá lá pra fazer negócio e você não vai falar do que Exato. aconteceu. Mas isso torna esse mundo tão duro, né, que eu acho que quando você tem oportunidade de mostrar, ser vulnerável no dia a dia, por exemplo, com o time, e aí não é confundir a vulnerabilidade, né, não é você chegar e ficar contando todos os problemas, mas é Exato. você falar de uma questão que pra você foi difícil, por exemplo, eu acredito que pra você contar a tua história, um pouquinho dela aqui hoje, é uma questão que você já trabalhou muito lá atrás, você Verdade. já se sente preparado pra compartilhar. Você não tem que compartilhar uma coisa que vai ser usada contra você em algum momento, te ferir, que você não tá pronto pra falar, então, acho que tem esse ponto, mas eu sou super a favor da vulnerabilidade. Os meus geralmente nas minhas funções de liderança, assim, eu sempre, quando recebo uma pessoa nova, eu tento ter uma primeira conversa mais vulnerável. Quero saber quem você é, o que que você gosta de fazer, eh, sabe, abrir o coração, assim, não é nem tudo sobre trabalho. É claro que no dia a dia, eu eu gosto das coisas muito claras, assim, Michael, aí eu queria até entrar um pouco na rotina que vocês têm hoje, falando até da parte de vendas na Mongo, que é uma estrutura que eu particularmente admiro muito, é uma das melhores que eu já vi, assim. Lidar com vendas, com pessoas de vendas é um desafio constante, porque eu sou de um perfil introspectivo e eu acho que você também. Hum. A venda, ela é geralmente é muito representada por um perfil mais, extrovertido, Sim. que é aquele perfil que fala muito, pavãozinho, que senta assim, se a pessoa tá em uma sala durante 30 minutos, ela vai falar com todo mundo vai saber quem ela é, e eu não sou essa pessoa. E aí uma coisa é você ser comunicativo, outra coisa é você ser uma pessoa extrovertida, né. Em vendas é mais complicado, porque às vezes parece que você tem que provar o valor da pessoa quietinha, fala: "Mas ela nem fala muito assim, ela não é aquela pessoa tagarela e tal, como é que ela vai vender bem?" Porque existe essa confusão no mercado. E a gente tá indo contra a maré, né, Michael, porque a gente tá falando: "Não é assim. Venda se faz com dado, com processo, com metodologia, e você Exatamente. tem todo um mercado para transformar." Eu queria trazer essa fala pra gente discutir, Michael, porque você tá acho que num modelo muito exemplar que Isso. tem muita coisa pra compartilhar, né. Que legal abrir esse espaço. Eu passei por grandes empresas, e empresas que me ensinaram muito e me trouxeram boas coisas, mas de fato eu nunca vi algo como hoje eu vejo na MongoDB em termos de escola de vendas, né. É realmente um ponto de inflexão na carreira de um profissional de vendas, quando você encontra uma empresa que consegue olhar para a área comercial, que consegue olhar para vendas como arte e como ciência ao mesmo tempo. Então, é um lugar onde se valoriza os soft skills, se valoriza a construção do relacionamento, se valoriza as conexões humanas, se valoriza a inteligência, o improviso, a curiosidade, a humildade, mas também se valoriza muito os dados. Qual é a ciência por trás disso? Como é que a gente faz isso melhor? E faz de uma maneira intencional e com impacto e propósito direto naquilo que a gente quer resolver. Seja resolver um problema de um cliente, ou seja, ajudá-lo a atingir, um objetivo, tá. E é bacana trazer esse ponto, porque acho que eu posso falar aqui de maneira aberta, até num tom mais cômico, mas assim, ninguém gosta de vendedor. Acho que esse é o primeiro ponto que eu já trago. Vendedor é olhado com desconfiança no mercado. Isso a gente reforça muito na MongoDB para todo mundo que a gente contrata. Então pensa em tudo que já foi construído ao longo do tempo. Hoje a figura do vendedor dentro do mercado corporativo, tô brincando, tá, não tô generalizando que ninguém gosta, mas tem uma certa barreira. Você demora para construir uma relação, um vínculo de confiança para que a pessoa do outro lado entenda que você tá ali com o propósito de ajudar, não só com o propósito de buscar o dinheiro que está no bolso, no orçamento daquela pessoa que está ali do outro lado. Não é só questão de vender. Então a gente parte do princípio que, o vendedor é visto dessa forma. E por que é visto dessa forma? Porque o vendedor, normalmente, ele não escuta,
Ele está muito mais preocupado em falar do que ouvir. E muitas vezes ele não conhece do negócio do cliente dele. Ele pode conhecer de maneira superficial o que é uma empresa, o que é o mercado, a indústria onde atua, mas de fato não conhece das dores, dos desafios, dos verdadeiros impactos, do que acontece na vida das pessoas que estão ali lidando com Isso aquele ainda hoje, problema. né, Michael? Parece Ainda que a gente hoje. está falando de 20 anos atrás, mas ainda hoje. Isso ainda hoje. Né? Uhum. Então, quando existe esse déficit, né, na figura comercial, naturalmente já vai gerar uma desconfiança dentro do cliente da outra ponta. Então, nós somos trabalhados para, primeiramente, trazer a consciência de que isso é real, isso existe, isso pode estar acontecendo com a gente, e como é que a gente se prepara, de fato, para ser uma força de vendas extremamente profissional, intencional e que resolva problemas de fato. Então, a MongoDB é uma escola de vendas muito bacana com relação a isso, né? Desde da forma como a gente contrata. A MongoDB é americana, né, Michael? Para quem Para quem não conhece, para quem não MongoDB conhece. Então, a cultura, ela é originalmente americana, no entanto, vocês fazem uma adaptação para cultura brasileira, certo? Como é que é? Explica um pouquinho esse Exato. processo. Assim, existe um playbook que é global. Uhum, Então, nós temos metodologias, processos, ferramentas que nós usamos em qualquer lugar do mundo. E uhum. isso é padronizado, mas cada região, cada país precisa trazer o seu sabor, o seu tempero, o seu contexto, porque o ser humano, nós temos coisas que são em comum, que existe um padrão em qualquer lugar do mundo, mas o contexto cultural, o contexto regional, ele traz as suas diferenças. Então, é necessário que haja uma tropicalização para tudo. Não dá para falar que uma única estratégia serve em qualquer parte do mundo. Mas existe um core, existe um Uhum. fundamento, Uma uma base, base que né? a gente aplica com relação a metodologias, com relação ao processo e com relação à ferramenta, que esse é o lado mais ciência, né, de vendas. E falando até desse perfil, Michael, que a gente estava comentando, né, do vendedor, assim, como ele, existem muitas pessoas que trabalham com vendas que elas realmente, elas influenciam muito, elas encantam na conversa, mas depois que você contrata, você percebe que é um desastre. Como é que vocês lidam com isso na Mongo para evitar que você traga eu li uma coisa outro dia sobre Harvard, por exemplo, que é o que faz Harvard ser Harvard não é o título, mas são as pessoas que entram lá. E numa empresa é exatamente a mesma coisa, um time de vendas é exatamente a mesma coisa. Você precisa ter um método, mas se aquele método vai ser bem utilizado para atingir bons resultados, vai depender das pessoas que você escolheu para trazer. Como é que isso se Exatamente. aplica na Mongo? A gente já parte aqui do pressuposto que eu acho que isso é uma verdade, não é um pressuposto. Que o principal ativo de qualquer organização é gente, são as pessoas. Uhum. Não importa quão bom seja o teu produto, quão bom seja os teus serviços, sua empresa é gente. Então começa daí. Hoje nós encaramos recrutamento e desenvolvimento de maneira tão séria como nós olhamos o forecast de receita, olhando o pipeline de vendas. Então, isso é algo que também me surpreende, eu nunca tinha visto isso em empresa nenhuma, aonde um líder de vendas, ele é cobrado na mesma proporção sobre o recrutamento de novos talentos e o desenvolvimento das pessoas contratadas, no mesmo peso que ele é cobrado O sobre resultado. o resultado da operação. Então isso é muito bacana. Então a MongoDB, quando a gente pensa assim, até nessa questão de pô, trouxe alguém, se frustrou, isso sempre vai acontecer, tá? Sempre vai existir uma possibilidade de você, de fato, passar alguém por um processo super rigoroso e ainda assim essa pessoa não performar. Mas a MongoDB ela tem um conceito muito legal. A gente trabalha com uma linha de compatibilidade e não dizer se a pessoa é boa ou é ruim, né? Existem vários profissionais de vendas hoje que são bons, mas será que eles são compatíveis para a nossa cultura, para o nosso modelo de trabalho? Então, a gente faz sempre um trabalho muito forte de assessment, e esse é um assessment comportamental, conseguir entender o modelo comportamental, conseguir entender o modelo mental dessa pessoa, os interesses, para só aí depois a gente entender, legal, temos um nível de compatibilidade interessante para começar a tocar um processo de recrutamento formal. Então, o MongoDB faz isso, inclusive até para proteger o próprio candidato. Muitas vezes eu vou estar Uhum. entrevistando uma pessoa que é muito boa,
de fato é competente, mas se ela não tem compatibilidade com o nosso modelo de trabalho, eu posso estar cometendo um erro como líder de forçar uma contratação, aquela pessoa, não se adaptar, não gostar daquilo que ela vai ver e de repente ela sai com menos de 1 ano. Então isso também é para proteger o candidato ou a candidata, né. Uhum. Ô Michael, eu vou trazer uma provocação aqui agora, tá, porque é mais pra Claro. gente discutir. Eu fico pensando nesse modelo que você tá explicando, né, e aí eu não sei até que nível que ele vai. Esse assessment, né, pra encontrar o candidato com a maior adaptabilidade, o quanto isso inibe a questão criativa. E assim, é discussão mesmo, tá, eu não tenho certeza de nada do que eu tô falando aqui. Porque eu penso assim, se pra você entrar, você tem que um estar naquele padrão, você vai ter sempre as pessoas dentro daquele padrão. E aí, eu também não sei, pode ser que para uma área de marketing, por exemplo, você vai ter outro tipo de assessment. Mas, eu já ouvi de RHs, especialistas falando que talvez as culturas poderiam ser mais, aceitar mais, e elas criarem culturas que sejam mais para todos. Talvez a gente tá falando de coisas complementares, tá, Michael, mas eu queria entender até que nível a gente chega desse ponto que você falou. Porque se eu também abro uma cultura onde eu aceito as diferenças de pensar, eu vou ter pessoas que vão pensar diferente, eu vou ter um time muito mais criativo. Em vendas, no entanto, eu já acho que você não tem muito pra onde fugir, porque assim, se a pessoa não é organizada, ela vai ser um desastre, ponto final. Não vai ter problema. Não tem escolha. Você até pode ser um vendedor desorganizado, que você é bom na reunião, mas não se organiza pra nada, não sabe analisar um dado. Mas assim, existem pessoas desorganizadas em todas as áreas, mas a gente tá falando aqui de quem realmente vai ter uma carreira de sucesso em vendas. E a Exatamente. carreira de sucesso em vendas não é o pavãozinho, a carreira de sucesso em vendas é o profissional que sabe fazer análise de dados, pelo menos dos seus próprios dados, que sabe Exato. fazer um bom estudo de cliente, que não tem preguiça de sentar no computador e trabalhar um pouquinho no operacional que é necessário. Exatamente. Então, a gente tem esse recorte, né, de vendas, mas quando a gente fala dessa parte mais criativa, Michael, especialmente no Brasil que a gente tem tanta diferença. Como é que você vê isso? Legal. O nosso modelo de recrutar, ele não inibe a criatividade, né. Eu posso te dizer que, o assessment não é feito para descartar pessoas criativas e trazer pessoas que são todas iguais no mesmo padrão. Você vai ficar surpresa de ver o quão diversa é a nossa força de vendas, né. O quanto as pessoas pensam diferente, vêm de histórias diferentes, com Uhum, conhecimentos diferentes, formações diferentes, mas existem certos padrões, né. A gente costuma dizer existe uma terminologia que nós chamamos de A-player, a gente gosta de uhum, contratar os A-players, porque existem nuances que a gente vai buscar em todas as pessoas, com entendi. relação à inteligência, à coachability, ao drive, ao que motiva aquela pessoa a fazer o que faz, Adaptabilidade, a né. adaptabilidade. Então existem padrões que a gente busca, e a gente vê pessoas diferentes, contratamos pessoas diversas, mas que trazem características muito parecidas com vendedores de sucesso. Importantes para a cultura, né. E isso é ciência, é estatístico, são dados que mostram que as pessoas com essas características tiveram muito mais sucesso no passado, tá. E esse modelo que eu estou te dizendo não é uma verdade absoluta para o mercado, é o que funciona para a MongoDB. Acho que fica bacana deixar essa fala, porque esse modelo, inclusive o assessment que eu estou te dizendo, é algo que nós construímos para nós. Uhum, Para uma outra empresa pode funcionar de um jeito diferente, para um outro departamento vai ser algo diferente, mas não é para inibir a falta de diversidade. A ideia não é uhum. contratar todo mundo que se veste igual, Não, não, foi só uma que provocação, tá, que Michael. fala igual, que tem os mesmos gostos. Nós temos uma força de vendas muito diversa, né. Legal. Isso é muito bacana. Pessoas com gostos, histórias, características totalmente diferentes, mas, na sua essência, existem padrões e comportamentos que essas pessoas, estão exatamente na mesma frequência. Michael, de maneira bem prática, até indo para o final aqui do nosso episódio, você de maneira bem prática, o que que você daria de dica para espelhando na tua no teu modelo de gestão e liderança, que não pode faltar para você fazer um bom trabalho? Legal. Eh, seja seja pessoa,
que você é da porta para fora da tua empresa, também dentro do teu contexto corporativo. Eu digo isso pela minha experiência de vida, né, o Maicon da porta para fora, com a família, com os amigos, é o mesmo Maicon da porta para dentro. Então, quando eu tento me conectar com alguém, quando eu contrato alguém, ou um colega de trabalho, ou uma outra, o que seja, um par, um líder, a visão da pessoa, do profissional, é a mesma. Uhum. Então, estou mostrando de maneira muito genuína e transparente: este sou eu. E Você como é, pode confiar em mim. e como é ser pessoa sem ser o paizão, que cobra resultados? O nome, isso é para o bem. A gente faz isso com os filhos também. Tem que existir algo que a gente valoriza muito, que é accountability, né? Você precisa entender que qualquer ação, seja ela positiva ou negativa, vai trazer consequências. Então, na disciplina dos nossos filhos, isso não é diferente. E muitas vezes você vai disciplinar com o coração partido, mas você precisa disciplinar. Ou você precisa mostrar as consequências de um ato, de uma atitude, mesmo mais uma Mesmo que vez, doa. mesmo que doa. E volta para aquela questão das conversas difíceis. Você precisa ter. As verdadeiras transformações sempre estiveram atrás das conversas difíceis, aquelas que normalmente as pessoas evitam. Sim. Então, o que eu digo assim, seja intenso, seja você, seja de fato verdadeiro, para que não existam duas versões, a pessoa e o profissional. Claro que a gente tem alguns traços do comportamento que a gente, lógico, acaba adaptando ao ambiente onde a gente está inserido, mas aquilo que é você, a tua essência, os teus Uhum. valores, o teu caráter, a tua Michael, postura, você falou isso mais não pode cedo mudar. sobre o líder nível 5. Você Verdade, lembra disso? Que lembro. é o líder que ele não coloca os seus próprios interesses na frente, mas que ele coloca os objetivos das pessoas, ele coloca o todo. Fala um pouquinho disso pra gente se despedir. Legal. Então, isso inclusive foi uma recomendação de leitura do meu líder hoje, do meu vice-presidente, do Helder, e vai um abraço aí pro chefe, Abraço, Helder. que me pediu para fazer uma leitura de um livro muito legal que chama From Good to Great, onde a gente vê empresas que já tinham um nível extremamente positivo de mercado, ou seja, já performavam muito bem, mas elas foram do nível bom para o ótimo. E esse salto só aconteceu quando essas empresas de fato tiveram uma liderança de nível 5. Ele explica todos os níveis dessa liderança, mas o que me marcou muito de uma liderança de nível 5 é uma liderança que está muito mais preocupada em atingir os resultados da organização e desenvolver as pessoas que estão com ela, do que de fato preocupado com a glória própria, o reconhecimento próprio e os próprios resultados, sejam eles pessoais ou profissionais de carreira. Isso fica em segundo plano pelo bem do todo, pelo bem do grupo, pelo bem do Uhum. time, né, da organização. Então, isso é algo muito marcante e é o tipo de liderança que eu acredito, né, que lidera pelo exemplo, Uhum. que faz acontecer pensando nas pessoas, pensando no todo, e que gera confiança. E aí, mais uma vez, né, se eu pudesse até dar essa dica para quem estiver nos assistindo: a confiança é a base de tudo. Se você não tem confiança com as pessoas que trabalham contigo, é muito difícil que você tenha sucesso. Tenha confiança e tenha conversas difíceis, Exato, certo, Michael? exatamente. Michael, eu queria te agradecer pelo papo, foi muito bom. Eu gostei bastante, gostei de conhecer um pouco mais da sua história. A gente te convida de novo no futuro. Então, por Legal, enquanto, muito obrigada e fique à vontade para se despedir também. legal. Obrigado, Angelita. Obrigado ao seu Spring. E obrigado a todo mundo aí que tomou o tempo para assistir esse podcast. Se você conseguiu colher dessa conversa uma única coisinha que te faça refletir e traga um impacto positivo, então já valeu a pena. Inclusive, essa é uma marca que eu penso como legado, né? Eu quero que as pessoas lembrem de mim por onde eu passei, como, poxa, o Michael foi uma pessoa que me notou, me escutou, me desafiou e me ajudou a ser uma versão melhor, nem que seja 1%. Então, eu trabalho por isso, né? Exatamente para ter esse tipo de impacto. Espero que essa conversa possa ter gerado alguma coisa legal também para quem está assistindo. Obrigado. Obrigado a todos. Pessoal, muito obrigada. Até o nosso próximo episódio.